Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nós vamos iniciar o primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, de autoria do querido André Luiz, certo? Então, hoje nós vamos estar abordando esse capítulo 1, chamado Renovação. E o que nós vamos ver? Nesse capítulo, vai ser descrito um momento muito especial que o André Luiz vivencia no plano espiritual. Nós vamos perceber, vai ser um resumo, né, fazendo um link praticamente do livro anterior, Nosso Lar, uma transição para esse Os Mensageiros, onde nós vamos, assim, resumir a mudança de postura interior, chamada aí, né, vamos dizer, de renovação, toda essa renovação do André Luiz, que não acontece do dia para a noite, e nem conosco, né? Então, essa mudança já estava ocorrendo, vinha acontecendo, como nós estudamos no livro Nosso Lar, tá? Mas nós conseguimos observar essas mudanças mais no final do livro para cá. Por quê? Lá no final do livro Nosso Lar, se nós nos recordarmos, nós vamos ver que o André Luiz estava um pouco mais recluso, mais silencioso, menos curioso, gostando mais da meditação, né? E dedicando-se muito mais ao trabalho dele. Então, esse capítulo, denominado Renovação, nós vamos ver essas reflexões dele como um processo de renovação mental e que teve origem até para libertar dos laços inferiores que ainda prendiam o André Luiz a assuntos aqui terrestres. Então, nós vamos encontrar o André Luiz mais maduro e vamos também analisar todo esse seu processo, né, e tirar um aprendizado dessa renovação mental do André Luiz. Então, vamos a essa nossa prece inicial para começarmos todo esse nosso estudo. Então, que nesse momento, Senhor, de estudos, possamos nos renovar também, buscando forças, esperanças, mudanças positivas, aprendizados que nos auxiliem a superar as dores, as dificuldades e os obstáculos inerentes nessa nossa existência e principalmente, Senhor, que possamos buscar, enxergar novas oportunidades, novos caminhos para reforçar, renovar as nossas forças com alegrias, novas oportunidades e, com certeza, aprendizados que renovam as nossas esperanças, as nossas energias. Que assim seja, Senhor. Bom, então, vamos iniciar verificando, né, uma fala do André Luiz. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrenas, elevado entendimento, felicitou-se-me o espírito. Então, nós vamos ver nessa fala a libertação. E que ele até nos deixa entender que essa libertação não ocorreu de forma espontânea, mas sim a custo de alguns sofrimentos, principalmente. E o que mais nós precisamos aqui
compreender esses sofrimentos de ordem moral. Então, toda essa transformação, todos esses sofrimentos, nós vamos ver que aconteceu através de um esforço próprio do André Luiz. Como toda mudança, toda renovação nossa, aproveitando esse termo, né? Esse título desse livro, Renovação Moral, enfim, renovação mental, ela ocorre e ocorreu com André Luiz pelo esforço próprio, tá? Todas as dificuldades que ele teve foram essenciais para a renovação moral. Mesmo ele tendo auxílio dos amigos espirituais, então o André Luiz, ele teve condições de mensurar o quanto foi difícil também, ele sentiu isso, abandonar o lar terrestre, as preocupações, né? Tolerar a incompreensão da Zélia, as divergências que ele teve com os filhos que ele tanto amava. E aí, diante de tudo isso, de toda essa recordação, de todas essas dificuldades, né? Ele observou a própria transformação nele. E André Luiz, ele faz uma analogia, né, no capítulo aí, uma associação da sua vida com o caramujo. E que associação é essa? O caramujo, ele fica isolado, ele fica segregado, isolado nessa concha, impermeável aos espetáculos da natureza, chuva, sol, e ele fica rastejando no lodo. Até vimos lá no nosso lar, né, cenas iniciais, ou falando de cenas por causa do filme, mas no próprio livro André falando, né, o quanto que ele rastejava, ficou no umbral, né, as dificuldades, sol, chuva, e assim, né, com tudo isso, ele compreendia a dor que ele tinha, que ele sentia, né? E como um avião pesado. O que é esse alvião? Eu até trago uma figura, né? Para nós tentarmos entender quando ele fala desse alvião, né? E os golpes de avião que ele não entendia, né? O alvião é como se fosse essa enxada, essa machadinha aí, né? Como muitas vezes nós não compreendemos as dificuldades, as dores que todos nós sentimos, que nós passamos, ficamos às vezes indagando por que isso, por que aquilo, né? Aí o André Luiz, ele correlaciona esse alvião aqui ao quebrar essa concha, né? Antiga, cheia de vícios, cheios de sentimentos. E quando até tem uma figura que eu gosto muito, quando eu falo de autoconhecimento, reforma íntima, né? É como se fosse pedra, o corpo nosso como uma pedra, que vem lapidando, né? Com um alvião, com isso, quebrando, né? Moldando esse nosso perispírito, esse nosso espírito, esse nosso corpo, nos renovando. Então, com esse alvião quebrando, né? Ao quebrar essa casca, esse caramujo, vai se libertando, se renovando, se remodelando. Libertara-me, expulsara-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. Então é aí que o André Luiz, depois de quebrar essa casca, né, esse casulo, ele vai conseguir ver, enxergar mais ao alto, alcançando, vamos dizer assim, o sol da bondade infinita, alcançando, enxergando em uma longa distância. Porque quando se põe num casulo, quando se fecha, ele estava isolado, estava cego, não estava enxergando. Então, vamos entender toda essa transformação.
Então aí nós vamos começar a enxergar, e é descrito aí no capítulo, a renovação. E esse slide que eu vou projetar agora, depois eu vou colocar no nosso grupo, como que essa renovação aconteceu com o André Luiz. E ela serve, esse slide vai servir também como um modelo, até para nós memorizarmos e relembrarmos, né? Como que ele passou a enxergar, como que foi essa renovação com ele. Ele viu os adversários como benfeitores. Ele começou a ver o lar onde ele viveu, com a Zélia, com seus filhos, como uma oficina, como um meio para um aprendizado e para a sua transformação. Os filhos dele começou a ver como companheiros. A ex-esposa Zélia, junto com seu atual marido, como irmãos. Quanto que tudo isso, os adversários, o lar, os filhos, todo o enredo disso, trazendo coisas boas para ele se renovar. E ele substituiu adversários, todas essas dificuldades, as curiosidades que ele tinha, substituiu por quê? Né? Por uma conversa elevada, por o desejo de servir. E aí a gente verifica essa grande renovação, essa grande transformação no André Luiz. E olha o que ele fala diante desse novo olhar, dessa renovação, dessas mudanças que ele passou, compelido a destruir meus castelos de exclusivismo, como, né, aquela concha, como aquele casulo, exclusivismo injusto. Senti que o outro amor se instalava em minha alma. Então André Luiz começa a enxergar até o outro lado do amor, né? Ele consegue enxergar muito mais coisas aí, mais amor, mais bondade, enxergar o mundo de forma muito diferente. Até as dificuldades que ele teve, né? Como um grande ensino. Então André Luiz percebeu o quanto que ele viveu distante das leis universais que regem a nossa evolução. Então ele fala, órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino. Comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal, porque ele não tinha, lembra? Ele até falava que ele não acreditava, não tinha fé, né? E essas leis que são impressas na consciência de cada um de nós, que muitas vezes precisamos do sofrimento, das dificuldades, como o próprio André Luiz passou, para despertar essa consciência universal, né? Então, prestes a despertar em todos nós. Mas nós só queremos, nós temos que querer essas mudanças, essas transformações, aproveitar as oportunidades. E como sempre nós estamos repetindo, quanto antes vivenciarmos essa mensagem de Jesus, vivenciarmos o evangelho, colocar tudo isso em prática no nosso cotidiano, vamos ser muito mais felizes, vamos evitar sofrimentos, né? Sofrimentos às vezes sedimentados, e vamos conquistar um maior espaço, principalmente espiritual, espaços esses importantes, principalmente para o nosso íntimo, para cada um de nós. Então, todo o processo de renovação interior, de autoconhecimento, vai implicar sempre uma análise profunda, uma análise sincera de todos nós. E como? Como nós conseguimos tudo isso? Substituindo padrões mentais do nosso psiquismo, do nosso interior por uma nova postura.
envolvendo, vai envolver atitudes, vai envolver pensamentos, sentimentos, principalmente, né, balizados, vamos dizer, sentimentos esses e posturas iguais, similares, deixado àquele nosso grande mestre, que é o caminho, que é a verdade e é a vida, né? Quem que é o nosso grande mestre? Quem nós temos como exemplo de tudo isso para nos transformar? Jesus. Então, até então, o André Luiz, ele viveu ali no nosso lar, né, como um hóspede enfermo, extremamente preocupado com ele, né, focado no interior dele, ficando incapaz de notar, de deslumbrar coisas maravilhosas da nossa essência. E a vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Então, com essa nova visão, ele fala o quanto que abre novos caminhos. Eu tentei trazer pórticos resplandecentes com luz, um novo mundo, do que quando ele estava recluso nele mesmo. E assim, né? Antes, ele se torturava com lembranças aqui da terra. Mas então, ele perdera essa paixão por assuntos aí menos dignos, né? Desejava saber em que ele poderia ser útil. Então, a conversão espiritualizante tornara-se-me indispensável. E aí ele começou a ver onde ele poderia estar trabalhando, se desenvolvendo, vendo um novo mundo. E muitos de nós ainda necessitamos da dor, desses momentos, para nós conseguirmos conhecer a verdade e nos tornarmos livres. Muitas vezes sabemos disso, né? Quantas vezes a dor e o sofrimento, depois que nós passamos por aqui, nós olhamos para trás e falamos, nossa, não era tão difícil, torturoso, tá? Então, a nossa vida real é a vida espiritual. Nós temos que abandonar de ilusões terrenas, tá? E temos que abandonar antes que elas nos abandonem, né? Fazendo toda essa transformação. E aí, mais lá pro finalzinho do capítulo, nós vamos ver o diagnóstico de Narcisa. E ela chama então da renovação mental, né? Desse diagnóstico. Aí o André Luiz, a renovação mental que ele teve, tá? Seu coração, ela fala para ele, é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a enchera por séculos consecutivos. Então, o coração do André Luiz, né, ela faz uma analogia como uma taça iluminada. E aí o André Luiz fala que não poderia ele mesmo formular uma exata definição do estado espiritual dele. Essa fala da Narcisa, né, eu tentei até provocar numa IA aí um desenho disso. Podemos fazer uma analogia que o coração, o nosso coração é uma taça, né? E é o coração e a taça nós associamos com a inteligência emocional, com o nosso autoconhecimento, com os nossos limites. Então, o coração, ele representa o nosso interior, as nossas emoções, a nossa mente. E ele é um recipiente que precisa ser muito cuidado, muito zelado. O que nós vamos colocar nele? Porque ele pode se encher do que é bom, do que é maravilhoso,
de amor, e pode também ser protegido contra todo o mal. Então, como essa taça, o coração do André Luiz estava? Ela fala que ele estava vazio de sentimentos mundanos. Depois dessa transformação, dessa renovação mental, ele conseguiu deixar esses sentimentos mundanos, apegos materiais, né? E o que colocamos nessa taça? Porque a taça nós podemos encher de sentimentos, de coisas boas, ruins, como eu falei. E podemos transbordar com coisas boas, com sentimentos bons, como também se enchermos essa taça de raiva, de amargura, o que isso vai servir? Então, nosso coração estiver cheio de paz, é isso que vai transbordar, é isso que vai irradiar, é isso que nós vamos, né, transmitir. Então, a taça do André Luiz estava iluminada com raios, né? Com raios do alvorecer divino, com coisas boas, levando leveza, né? Então, toda a transformação que ele teve, né? Ele tirou essas coisas ruins e colocou coisas divinas, boas. Então, toda essa transformação, essa renovação do André Luiz, nós chamamos de autoconhecimento. E aí, nós vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual que é a resposta? Um sábio da antiguidade lhe disse: conheça-te a ti mesmo, tá? Então é aí, né? Quem é esse sábio da antiguidade? É Sócrates. Então, onde nós devemos, né, para nos conhecer, esse autoconhecimento, quem que eu sou? Através desse autoconhecimento, nós vamos percebendo de uma forma muito gradativa o que nós precisamos, como eu fiz a analogia lá no início, nos transformar. O autoconhecimento, ele vai requerer sempre uma autorreflexão, voltarmos para nós mesmos. Aí nós vamos nos avaliar ampliando essa nossa consciência sobre os potenciais adormecidos que temos dentro de nós. Aí nós vamos nos despertando. E é isso que nós vemos claramente que aconteceu com o André Luiz. Ele foi, ele viu, ele reviu, ele se autoanalisou. Momentos que eu comentei já que no finalzinho do livro ele volta para ele mesmo, fica um pouquinho mais quieto, né? E o que também passamos com todos nós. E como fazer isso? Aí nós temos o nosso querido Emmanuel, no livro, né, O Consolador, na questão 232, né, na segunda parte ali, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos que reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é de conhecer a si mesmo. Então, no Livro dos Espíritos, o Emmanuel, ele fala que assim, desde os primórdios, o homem, para ele evoluir, para ele ascender, para que ele possa se desenvolver, ele precisa conhecer a si mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso. Que progresso? Individual, de cada um de nós, tá? Então, no Livro dos Espíritos, continuando aquela questão 919A, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade
está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. E como consegui-lo? Olha, no Livro dos Espíritos já nos dá a dica e eu já deixei o nome de um grandioso Santo Agostinho que nos diz: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Então, muitas faltas que cometemos nos passa despercebido. Então, o Santo Agostinho fala no final do dia: fiz certo, fiz errado. Mas é o momento de rever para a gente redirecionar os nossos caminhos, né? Então, se seguirmos os conselhos do Santo Agostinho, interrogando mais a nossa consciência, perguntando mais para nós, né? Vamos ver quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falimos sem perceber, porque nós não vigiamos os nossos atos. Então, ficar mais atentos às nossas atitudes, às nossas ações. Então, todos nós, olha o que a Narcisa diz dessa fase de renovação mental do André Luiz. Ela vai falar que nessa fase nós temos extremas dificuldades espirituais, dificuldades, né, que vão nos deixar ressaltados. Então, olha só, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Todos nós temos sementinhas internas da planta do Cristo. Que planta que é essa? O Evangelho. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Como, gente? Vamos fazer o bem, meu caro? Aí ela fala para o André Luiz: encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Como? Fazendo bem, trabalhando no bem, né? Instruindo-se, estudando, avaliando. Como? Aproveitando as oportunidades. Tudo na nossa vida é uma oportunidade. Até, sempre falamos disso, as dificuldades. Então, ela sugere a meditação no Evangelho de Jesus. Nos empenharmos no serviço do bem. Trabalhar em prol de quem? Dos semelhantes, né? Trabalhar, e o que nós podemos tirar desse resumo? Como ela fala, encher a taça como das águas eternas daquele que é o nosso doador divino, de Jesus. Nos períodos de dificuldade, nós até temos maior facilidade para desenvolver com êxito, se sabermos aproveitar as oportunidades. E termos apego ao nosso Evangelho de Jesus, não, ele tem um repositório, ele tem uma imensidão de ensinamentos para nós. Tudo está escrito, tudo está lá. E nós temos o exemplo do nosso Mestre Jesus para seguir. Então, saber aproveitar as oportunidades para o nosso crescimento. Então, aproveitando a oportunidade aí, né? Logo ali no final, nós vamos ver que a Narcisa até fala para o André Luiz: você poderá aproveitar os novos cursos de serviço. Muitos companheiros habilitam-se a prestar concurso aí na Terra. O que ela está dizendo aí? Que o André Luiz, né, está tendo uma nova oportunidade com tudo isso. Aproveitar a oportunidade,
no Ministério da Comunicação, onde ele vai poder conhecer experiências novas, aprender muito, cooperar principalmente com ações dele, desenvolvimento dele individual. Aí o André Luiz é levado pelo Tobias, o seu companheiro de trabalho, nas câmeras de retificação até o Aniceto, né? Que é o nobre instrutor do Ministério da Comunicação. Então, novas oportunidades, novos trabalhos, né? O André Luiz está aprovado nesse momento, a gente vê do livro, para ingressar no quadro de aprendizes, onde ele tem uma oportunidade de conhecer, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos, o serviço de formação de médiuns, e aí para novas tarefas específicas do André Luiz aqui na crosta, né? Aqui no nosso planeta. Então, o que nós vimos desse capítulo? Que o autoconhecimento ele dói, mas ele é necessário. E eu trago, finalizando, algumas dicas, algumas frases para a gente, né, refletir. O que é o autoconhecimento? É transformar o homem velho no homem novo. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas. Erros por acertos que um dia vão se tornar virtudes. Fazer o melhor que formos capazes sempre, pensando no bem maior, pensando no outro. E se perguntar todos os dias, fui o melhor que eu pude hoje? Né? Como Santo Agostinho fez, como o Evangelho nos orienta, como o Livro dos Espíritos nos orienta. Aí eu trago, né, uma frase, um trecho aí da Hermance, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, onde ela, resumidamente, sem alimentar fantasias de salto evolutivo, sem fazer grandes manobras, eu digo assim, dê um passo atrás do outro, a nossa renovação, o nosso autoconhecimento, a nossa transformação é passo a passo. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de um singelo pirilampo, que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições, não fiquem brigando. Vamos transformar ela em algo melhor. Descubra as suas qualidades. Acredite nessas qualidades e coloque-as a serviço das suas metas de crescimento. As nossas qualidades vão nos auxiliar muito para todo esse crescimento. E a irmã se nos diz que essa é a fórmula da verdadeira transformação do homem velho em homem novo. E nós encerramos essa aula. Eu trago esse poema que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Inspirado nesse capítulo 1, Renovação do Livro Os Mensageiros. Então, na inspiração para compô-los, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, teve auxílio do poeta Roberto Pedro Maquilena, que foi o ex-presidente aí da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e em forma de poema faz um resumo desse capítulo do André Luiz. Liberto dos laços da experiência dolorosa. O André Luiz nos dizendo: realizei a descoberta de mim mesmo, a transformação. Achei meu rumo, deixando de andar a esmo, com auxílio da equipe da colônia valorosa. Observei, surpreendido, a grande transformação. A dor rompera a concha de muitos e antigos vícios, deixando o sol da bondade ensejar novos inícios. Adentrei a nova era da minha renovação. A benfeitora Narcisa falou-me um certo dia sobre as lutas e espinhos
que assaltam o coração. Também do florescimento das rosas de alegria. O Evangelho, amigo André, é o sol que se irradia, sob o tédio a vicejar na rota da redenção. Encha teu cálice e marcha confiante para o dia. Então, finalizamos com esse poema, Renovação, que nos resume o que foi essa transformação, essa renovação do André Luiz. E a partir de agora, nós vamos ver no próximo capítulo, na próxima aula, que se chama Aniceto, né? Como vamos estudar o desenrolar, né, desse novo momento do André Luiz. Peço que vocês leiam o capítulo 1. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloquem lá no nosso grupo, tanto eu, como Larissa, como a Carla, como a Priscila, vamos responder com muito carinho, né? Eu desejo que vocês tenham um fim de semana aí, finalzinho, que Jesus abençoe a todos nós e até a próxima semana com um novo estudo. Fiquem em paz.